Pronto, estou iniciando a gravação da aula do P6 aí, que eu tinha esquecido de gravar. Vamos lá, então, na nossa penúltima aula, nós tínhamos discutido essa questão hidráulica do trecho, né? Nós verificamos, né, colocando aqui uma rede geral genérica fluindo para uma área convenientemente posta como área da ET, próximo ao corpo receptor, e nós colocamos aqui a enumeração de trechos e iríamos trabalhar a questão hidráulica quanto à vazão que seria distribuída em marcha ao longo dos trechos das redes. E nós observamos que, calculado as contribuições, né, dos habitantes ali, usuários da rede, considerando a quantidade de residências e o número per capita, né, de consumo de água, nós teríamos a quantidade de habitantes e um consumo per capita desses habitantes, calcularíamos vazões mínimas, médias e máximas, mas para o caso da rede, né, nós calcularíamos aqui o valor dessa vazão máxima que afluiria a essa rede. E aí, nós, com base nessa vazão máxima que afluiria na rede, nós calcularíamos uma taxa de distribuição linear, vocês lembram, né? Essa taxa de distribuição linear seria, portanto, fazer a vazão ser distribuída ao longo da extensão de toda a canalização da rede que recebe ligações prediais. Por que eu estou dando essa ênfase? Porque você lembra que temos, por exemplo, coletores tronco. Os coletores tronco, eles já não recebem ligação das residências, ele recebe contribuições das redes que recebem ligações das residências. Então, na verdade, os coletores tronco têm o seu dimensionamento calculado a partir do acúmulo de vazões PV a PV. E no caso dos coletores outros, né, das primários e secundários, é pelo acúmulo de vazão aqui linear ao longo da extensão da canalização. Então, nós encontramos essa taxa, ou seja, quantos litros por segundo a gente vai distribuir para cada metro de canalização, e com isso nós vamos dimensionando a nossa tubulação, vai aumentando a lâmina ao longo do tempo, e nós devemos dimensionar o diâmetro em função de dois critérios distintos. O primeiro critério é aquele que o diâmetro fica lá e recebendo acúmulo de vazão até que a relação entre a lâmina dessa vazão e o diâmetro seja menor do que 0,75 para condições fluviais de funcionamento, ou seja, para condições em que a velocidade que você calcula no trecho é menor do que a velocidade crítica calculada para aquele trecho. E aí você trabalha nessa forma. A partir do momento circunstancial em que, por razões de velocidade, por razões de vazão, de declividade, etc., a velocidade crítica calculada naquele trecho ali foi tal que a velocidade do trecho ficou maior, se a velocidade do trecho foi maior do que a velocidade crítica, então você teria que rever o diâmetro daquele trecho e garantir que esse diâmetro satisfaça as condições agora de relação lâmina sobre diâmetro, Y sobre D, menor do que 0,50, ou seja, eu não posso preencher mais do que 50% da seção transversal do meu conduto. Sabemos que o diâmetro mínimo aqui na KGS é 150 milímetros, eu só posso garantir uma lâmina aqui de, no máximo, 7,5 centímetros. E então, se o meu diâmetro, se a minha lâmina já tivesse passado nisso, para esse tubo, qual é a providência? Adotar o diâmetro ligeiramente superior, né? Então, eu vou partir de 150 e vou aí para 200. E fico trabalhando ali com 200 até que a lâmina se comporte adequadamente em cada trecho. Isso é verificado trecho a trecho. Eis a razão, porque nós montamos uma planilha e essa planilha ela é montada com informações relativamente a não só o aspecto hidráulico, mas também com relação ao aspecto, deixa eu colocar aqui, acho que é melhor compartilhar a tela, porque vamos lá, só me informem que vocês estão vendo aí,
minha tela. Pronto, essa é a minha tela, né? Então, Tá aparecendo. pronto. Então, eu mandei essa planilha para vocês lá no Google Classroom. Eu acho que vocês devem ter visto lá, né? E aqui nós temos uma planilha onde você coloca os cálculos das vazões de início e de fim do plano, a extensão da rede e, portanto, o cálculo da taxa, que aqui foi chamado de marcha, né? Ó, então, basicamente, nessa planilha, você colocou a extensão da rede aqui, colocou a vazão inicial, né, que é a vazão máxima de início de plano, e aqui a vazão final, a vazão máxima de fim de plano. Aí você calculou a taxa, né? Essa taxa é aquela que nós nos referimos, como você pode ver aí na própria fórmula, aqui, né? Você tem, basicamente, isso aqui não dá, tá muito ruim, eu não sei como é que vocês estão visualizando aí. Tá dando para ver a fórmula? Tá dando para ver, dá visualizar bem a fórmula, B6 sobre B5 aqui? Não. Eu não tô vendo, não. Tá preto? Tá preto? Não, eu tô falando o tamanho da fonte, tá dando para... Não, eu não tô vendo, não, porque eu tô vendo tudo preto, aí não dá pra ver direito. Pelo menos eu, né? Deixa eu ver aqui. Tá, é porque tá no... Diga. Eu posso deixar o cálculo dessa parte da marcha igual o senhor fez, assim, num canto específico? Eu não entendi, tá baixo o teu áudio. Como é? Eu posso colocar esse cálculo de marcha igual o senhor fez separado, assim, no canto mais de lado? Sem problema nenhum. Aliás, esse cálculo de marcha, normalmente, ele é um cálculo que é feito, digamos assim, deixa eu ver aqui. Estou botando errado aqui. É aqui, né? Pra mim tá dando certo porque eu dei um zoom aqui. Pelo celular dá certo, dá um zoom. Aí eu consigo visualizar. Pronto. Aí, vê só. Esse valor da marcha aqui, ó, ele vai fora da planilha, certo? Você pode até colocar uma planilha, você observa aqui que ele colocou nessa planilha parâmetros, certo? Aí aqui você tem a planilha propriamente dita. Você pode colocar também do lado de fora, tá vendo? Ó? E você dolarizar. Quando você for fazer a fórmula para os cálculos necessários, você pode dolarizar. Observa aqui como ele fez, ó. Ó, tá vendo? Ó? Ele puxa o valor fixo lá de cima. Observe que a fórmula aqui está dolarizada, certo? Ele está pegando o valor dolarizado. O que é dolarizado? Ele fixa, né? Ele fixa aqui esse D12. Ele fez também uma lógica aqui, certo? Mas, por exemplo, ele fixa aqui, ó, para o trecho. Ele faz D12, né, que é o comprimento do trecho, que é como a gente faz, vezes a extensão da vazão, né? Litros por segundo por metro, vezes 58,07 metros, cancela, fica a vazãozinha, contribuição daquele trecho, 0,12. Não é assim? Então, eu vou ter uma vazão, e ele dolarizou porque ele vai fixar aqui, ó, tá vendo? Ele bota esse valorzinho de dólar aqui, ó, na fórmula, esse valorzinho de dólar, ele fixa esse valor aqui, ó, certo? Ele vai sempre pegar o valor daqui. Se você não botar isso aqui, ele vai sair pegando os valores para baixo, assim, aí não dá certo a fórmula, né? Se você coloca, você não precisa colocar aqui na planilha, você coloca externamente, no caso aqui ele colocou tanto para a vazão inicial, como para a vazão final, e inclusive aproveitou e colocou aqui para o cálculo lá dos diâmetros, né, que a gente utiliza, ou da vazão, ou da lâmina, a gente utiliza aquela formulazinha da tabela 2.13 no Volare, você tem o valor de Ganglet Kit aí, que é 0,013 de rugosidade. Então, aí você tem, portanto, a planilha mostrando, né, os trechos de montante a jusante, o comprimento de cada trecho, a cota no terreno, no nível lá em cima do terreno, tanto do trecho a montante, né,
como do trecho de jusante, qual é a cota aqui em 2, né, no PV2. E aqui você tem agora a cota de projeto, que ele chamou, também chamado cota do coletor, que é o quê? É a cota lá na geratriz inferior do tubo, lá embaixo, assentado, né? Então, eu tenho a cota do coletor quando ele sai do PV1, ou seja, a montante, e quando ele chega no PV2, ou seja, a jusante. Então, as profundidades aqui são as respectivas, montante menos jusante, né? Então, ele só coloca uma lógicazinha aqui e ele coloca a profundidade, no caso ele está adotando aqui 1,05 m, que é o valor mínimo, né, que é admissível no caso quando o diâmetro é 150 milímetros, porque nós temos o cobrimento de 90 mais os 15 centímetros, então fica 1,05 m. No caso, 1,20 m, né, tem utilizado aqui em a profundidade mínima 1,20 m, nos projetos recomendados pela CAGES, embora no termo de referência lá você tem valor 1,05 m, né? Mas muitos projetos que foram feitos, chegou lá, não, bota 1,20 m o mínimo. Tem que botar o que eles mandam, né? Não aprova o projeto. Então, você tem o diâmetro, né? O diâmetro aqui, nesse caso, ele tá para o projetista digitar, e aqui quando você coloca o diâmetro digitado pelo projetista, significa que você está assumindo originalmente um diâmetro e, portanto, está fazendo depois as verificações hidráulicas para verificar se esse diâmetro está adequado, continua com ele ou aumenta para o imediatamente superior, que seria o de 200, certo? Aqui tem a declividade do coletor, ele chamou de inclinação do coletor, ou você pode só chamar I, né? Chamar I do coletor, se quiser, certo? Isso é uma questão, de novo, uma questão muito particular, por isso que eu recomendo que cada um faça a sua planilha. E aí ele faz aqui uma lógica, né, para calcular. Então, até, por exemplo, ele diz o seguinte: se o cálculo da declividade aqui é menor do que um valor lá de S12, e esse S12 são valores que ele escondeu. Você vê que na planilha aqui, ó, KLM, aí quando chega em KLM, ele escondeu aqui, ele ocultou, né? Se você reexibir aqui, ó, vai aparecer coisa, tá vendo? Ó, a tensão trativa apareceu aqui, ó, tá vendo? Então, aí você tem várias coisas que ele ocultou aqui para deixar de fora da planilha, para ficar na planilha só o que vai ser impresso. É uma outra forma de fazer também. Isso aí, no caso, é já Excel, né? Nem P6, né? Mas você vê que aqui já tem AD, AE, já começa lá na frente. Por quê? Porque tem várias colunas que estão aqui escondidas, para que ele faz o cálculo dizendo o seguinte, ó, se o cálculo aqui da declividade, né, G12 menos H12 dividido por D12, ou seja, o cálculo de declividade for menor do que um valor aqui S12, certamente é o valor de declividade mínima. Lembra que nós calculamos a nossa declividade mínima através daquele modelinho matemático lá, válido até 100 metros por segundo, 100 litros por segundo, que é 0,0055 vezes a vazão elevada a menos 0,47. Então, aí, com base nisso, ele calcula o seguinte, ele calcula a declividade. Se essa declividade é menor do que a mínima, então ele está pedindo aqui, ó, você está vendo aqui que ele está pedindo para aumentar. Não sei se está dando para ver muito bem, mas ele está dizendo aqui para aumentar, ou seja, se o valor aqui desse tal, né, que fosse menor do que a mínima, ia aparecer aqui a palavra aumentar. Isso para já mostrar ao projetista que ele tem que fazer alterações aí nas cotas, nas profundidades, né, de prever de montante ou jusante. E aí você tem o cálculo mostrando aqui que foi feito, porque certamente a declividade de 0,00999 nesse caso, metro por metro, está maior do que a mínima calculada para esse trecho. Deixa eu ver aqui se dá para, se tem muita coisa. Reexibir aqui, né? Aqui, reexibir, tensão trativa. Ó, Y sobre D. Na minha opinião, deveria deixar esses valores, certo? Deveria deixar esses valores de Y sobre D, tensão trativa, eu acho que são importantes de manter aparecendo, certo? Mas isso é uma questão de, como eu disse, cada pessoa, né? Enfim, eu não vou perder muito tempo aqui a achar o que foi que
que foi que ele... Ó, olha o tanto de coisa aqui, ó, tá oculta, né? A declividade mínima calculada, ó, ele colocou o modelo, 0,0055 vezes a vazão elevada a menos 0,47. A vazão é R12, né? Que é a vazão o quê? De projeto, né? Agora é bom tomar cuidado aqui, porque ele colocou como sendo a vazão de projeto, R12, 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 R12. Aí aqui o perigo é o seguinte, que você lembra que você usa a vazão de projeto, né? Você vem aqui nos trechos, como a gente viu, a vazão de montante soma com a de jusante, soma com a pontual se tiver naquele trecho e dá a vazão de jusante. Essa mais essa mais essa dá essa. Olha aí a soma, certo? Então você tem a fórmula essa, N12, O12, P12. Soma esses três, dá essa. O valor é pequeno, é menor do que a norma recomenda. A norma diz você tem que ter pelo menos a vazão de 1,5 litros por segundo para projetar, certo? Para avaliar. Então, você coloca ela para dimensionar diâmetro e tudo. Aí, o que vai acontecer ao longo dos trechos aqui? Essa vazão vai começar a se somar e vai começar a se acumular. Veja que aqui já vai em 0,20. Mas ainda é um mijinho tão pouquinho que aí a vazão 1,50 ainda fica para efeito de verificação do projeto, certo? Aqui, por exemplo, já vai em 0,32. No final das contas, nessa planilha, terminou em 0,45, ou seja, toda ela foi dimensionada para um diâmetro, para uma vazão mínima de 1,5 litros por segundo, né? Mas veja, se caso aqui tivesse dado o valor 2,37 lá na frente, você não poderia mais usar o valor projeto. Tá vendo? No entanto, digamos que aqui deu 2 e tanto, né? Deu 2. Aí aqui, ó, ele iria ainda pegar o valor. Legal. Entendi. Ele colocou uma lógica. Que bom. Tá, ó, olha aqui, ó. Ele colocou aqui na lógica, se o valor de Q44 for menor ou igual a 1,5, adote 1,5. Se não, pegue o valor de Q44. Então, ele colocou a lógica. Digamos se a fórmula aqui deu 2, a partir daqui deu 1,6, ó. Aí ele já puxa 1,6. Aí, a partir daqui deu 1,8, ele já puxa 1,8. Deu 2,17, ele já puxa 2,17, né? Observem aqui claramente que ele fez a lógica. Que bom, eu não tinha percebido isso. Essa planilha aqui não é minha, certo? Utilizando aqui como exemplo para vocês, que eu achei ela muito, muito, muito interessantezinha. Muito bem, então, veja, observe aqui que o cálculo das vazões, né, o cálculo das vazões, a planilha, portanto, aqui está resumida assim, né, a parte topográfica, a parte de aspectos topográficos da rede, na parte do início, depois a parte hidráulica, vendo a questão de diâmetro do tubo, a declividade do coletor, né? E aí as questões relativas à vazão. É muito interessante essa sequência que está sendo dada aqui, porque eu estabeleço as condições que existem lá, topográficas, e aí, a partir disso, eu tenho fixado o diâmetro do tubo, vou calcular as declividades do coletor, e com base nessas informações, diâmetro e declividade, como nós estamos em seção conduto livre, aí nós podemos fazer as verificações hidráulicas relativas a essa condição de fluxo, né, nessa declividade dentro desse diâmetro, porque essa declividade aqui é que vai influenciar a lâmina que vai acontecer dentro deste diâmetro aqui estabelecido. Então, ele coloca a vazão, e aí ele calcula os valores de velocidade, calcula os valores de velocidade crítica, né, e aí calcula a lâmina, né? A lâmina aqui, a Y sobre D, ele está colocando aqui um valor, se a M sobre 12, ou seja, se o valor que está escondido lá, do cálculo que ele fez da lâmina sobre o diâmetro, for maior do que 0,3, pega lá o valor de lá, se não, pega o valor AN12. Então, tem os valores escondidos lá, que ele faz primeiro os cálculos lá de Y sobre 12. Todavia, ele está colocando aqui 0,3, né? 0,3. E, na verdade, nós estamos determinando ou fixando
que nós vamos projetar pelo menos para 1,5, né, em função da questão da análise velocidade e velocidade crítica. Observe aqui que nós podemos ir até 0,75, né, até 0,75 em casos em que a velocidade for menor do que a crítica. Nesse caso, ó, dá certo, a crítica é 2,6 e a velocidade do trecho está dando 0,55. Então, nós podemos utilizar aqui a lâmina sobre diâmetro 0,75. Veja, em todos os casos, se você for dando uma olhada aqui rápida, você vai ver que a velocidade crítica está bem superior às velocidades que estão dando no trecho. Aqui, ó, já ficou 1,18, 2,04, mas, ó, tudo bem longe, tudo bem tranquilo, tudo bem fluvial, né, e não deve dar problema algum de formação de escuma nessa rede aqui. Observe, né, portanto, essa questão. Né? A lâmina sobre diâmetro também, como nós vimos, as lâminas são sempre muito pequenas, ó, tá aqui só 21% da seção, aqui 14%, né? Você vai ver aqui, ó, tá longe de chegar em 0,75, né? Então, o diâmetro de 150 milímetros atende muito bem para todos. Se você quisesse calcular a lâmina em cada um, era só pegar esse valor 0,34 aqui e multiplicar por 0,15, você saberia em centímetros qual seria a lâmina, né? Então, todas bem miudinhas, né? E aí você tem aqui a tensão trativa. A tensão trativa tem que estar, todas têm que estar acima de 1 pascal. Veja que nessa aqui, ó, deu um valor pequeno, deu um valor de 1,05, mas, olha, temos a justificativa, né, da declividade bem pequena, 0,004, né? Mas, de qualquer maneira, ainda acima da mínima para o caso aqui, que é 0,0045, muito provavelmente, né? Você vê que as tensões trativas aqui estão bem confortáveis, aqui também tem um pau de trave, como se diz, né? Mas, normalmente, tensões trativas menores em declividades também muito pequenas, né? Isso faz todo sentido, né? Maior a declividade, maior a tensão de arraste. Olha aqui outro trecho, mas tudo, ó, tudo perto da mínima aqui, ó. Essa mínima aqui com certeza deve ter ficado em torno de 0,0045, né? E aí você vê aqui, ó, declividade 1,004, 1,0046, mas ainda acima da mínima, e tá dando certo, né? Tem declividades, tensões trativas grandes aqui, né? Mas por quê? Porque a declividade também de 10% não é brincadeira não, meu irmão, né? Então, é complicado isso aqui. A declividade desse tipo aqui teria que prever aqui a colocação de um dispersor de energia, né, para evitar danos às instalações, né, especialmente se as vazões forem maiores, e aqui a vazão já é expressiva, já é quase 2 litros por segundo, né, então é chegando um rolinho d'água até razoável, batendo ali o tempo todo numa declividade, né, pesada. Veja que a velocidade crítica é 2,10, a velocidade é 1,4. Oi. Na verdade, teve alguns trechos que a declividade foi essa, de quase 10%. Pois é. Então, nesses casos, normalmente seria bom você colocar um PV, não um PV normal, só com uma calhazinha de alvenaria, porque no instante vai-se embora. Né? Porque a água vai chegar com muita energia cinética, né? Ela é uma cachoeira, né? E você sabe que a coco mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, aí você vai normalmente projetar PVs especiais. Numa situação dessa, o ideal seria projetar um PV construído todo em concreto armado e projetar ele fazendo uma digamos assim, como é que eu posso dizer? Fazendo uma câmara, né, anterior, né? Aqui está o terreno, então você tá chegando, vem lá de cima aqui com um trecho, um grande declive, vou exagerar aqui. Então, ao invés de você colocar direto no PV, né, você coloca aqui, deixa eu colocar o balão, projeta uma estrutura, um PV de concreto, o acesso, a laje de acesso, né? Você desculpe. Você procura colocar aqui um dispersor de energia, pode ser um anteparo assim, ó, certo? Pode ser um anteparo. E deixa eu ver como é, bicho, não é assim não. Ele tem um que vem aqui mais embaixo.
mais em cima, assim. É uma câmara de transição. O esgoto vai cair aqui, uma calha de concreto. Isso aqui é um pouco mais alto. Deixa eu ajeitar, porque senão vai dar a impressão que pode botar assim pertinho. Nós temos também que fazer as coisas facilitando o fluxo e não dificultando, né? Aqui, se você estivesse vendo cortado, que seria a laje de fundo. Estou fazendo rápido, por isso está ficando assim mal feito. Um dia, quem sabe eu não compro um negócio para escrever na tela, né? Aí tem que ser touchscreen, caro pra caramba. Pode ser um monitor touchscreen, né? Vamos lá, um monitor externo. Pode ser um monitor externo touchscreen, mas também não é barato, não. Aí vamos lá. Olha só, ele vai cair, o esgoto vai vir aqui, cá molesta, né? Velocidade elevada, declividade aqui, eita, 10%, isso aqui é um negócio doido, né? 10%. Aí ele vai vir aqui, vai bater nessa estrutura, essa estrutura aqui tem que ser de concreto armado, certo? Com espessura aqui, o aço tem que ser bem protegido aqui, com 3 centímetros de recobrimento no mínimo. Ele vai bater e vai, quebrar. Isso aqui tem que ser hermeticamente fechado. Lembre que o esgoto vai liberar gás sulfídrico aqui, quando descendo, vai bater nessas estruturas aqui, isso aqui vai dar uma fedentina da gota, né? Vai querer sair por aqui. Vamos tomar o cuidado de garantir isso aqui como sendo hermético, né? E aí, no caso, você vai ter aqui dois acessos, duas chaminés. Uma chaminé para acesso a essa região aqui, para alguma desobstrução, limpeza, manutenção, o que for, né? Desobstrução da canalização. E aqui outra chaminé para você ter acesso ao balão do posto de visita propriamente dito. Então, daqui ele vai cair, vai fazer uma transição para dentro da calha. Dentro da calha desse PV aqui. Digamos que esse PV aqui, pode até ser assim. E aí a tubulação vai sair ali na frente, ó. Então aí você tem... Espero que tenha dado mais ou menos para ter uma noçãozinha aqui do que aqui estou querendo dizer. Né? É a construção de uma câmara anterior, né? Não é o PV tradicional. O PV tradicional, ele tem a chaminé e tem o balão, como a gente já viu aí os desenhos, as figurinhas, que estão por dentro. Então, basicamente, esse é um PV tradicional. O esgoto chega aqui e ele sai acolá. Oi. Não sei se eu estou me atrapalhando. Não é a mesma coisa que tubo de queda, não, né? Não. Esse aqui fica parecido. Ó, o tubo de queda. Deixa eu botar aqui do lado mesmo. O tubo de queda seria assim, ó. Aqui está o trecho. Aí você chegou com ele, aí você tem esse PV aqui e tem esse outro. Digamos que esse PV, por razões do projeto, chegou bem profundo. Esse aqui veio, teve um trecho que chegou bem aqui, ó, vindo lá de cima, do quarteirão lá de cima, chegou nesse ponto. Aí, esse trecho aqui, ó, chegaria, pela declividade dele, acompanhando aqui o terreno bonitinho, chegaria aqui, ó. Caramba, ó, a distância, certo? Para o fundo, para a laje de fundo. A saída vai ser aqui, ó. Então, tu imagine, né, a queda, né? Literalmente, é uma cascata, é uma cachoeira. Isso não dá certo. Então, a recomendação é que acima, quando esse valor aqui, ó, o diâmetro que, né, a tubulação em relação à geratriz inferior do tubo, certo? A cota da geratriz inferior do tubo em relação à laje de fundo do PV que chega mais raso em relação à laje de fundo, né? Isso aqui for maior do que 0,5, eu tenho que projetar um tubo de queda. O que é o tubo de queda? O tubo, ele se não tivesse o tubo de queda, ele prolongaria e iria até aqui. Aí você prolonga,
coloca um tampão, a meia seção aqui, ó, ele é tapado aqui, metade do tubo é tapado, e aí você coloca uma derivação aqui, ó, você coloca uma tubulação, bota uma derivação Y aqui, ele tem a derivaçãozinha Y, e depois bota outra curva de 45, não está dando para ver como se fosse uma curva de 45, mas para fazer os 90 graus, uma derivação Y e depois uma curva de 45 forma os 90. Então, você desce e aí você coloca aqui ó, uma curva de raio longo ou duas curvas de 45 conectadas convenientemente, uma sucessiva à outra com um toco no meio, evidentemente, para conectá-las. Aí, ó, ele chega lá embaixo. O que é o tubo de queda, portanto, é o tubo que faz com que essa canalização aqui chegue e desça para cá. Veja que ele cai quase que na vertical aqui, e ele entra no nível da calha do PV. Essa canalização está menor do que 1,50, então ela verte aqui dentro do PV normalmente e cai na calha e segue a sequência. Então, você tem aqui, visto em planta, seguinte situação, esse cano vem lá de cima, certo? Esse cano do tubo de queda vem aqui de baixo, então aqui teria o tubo passando, e teria a instalação do tubo de queda, ou seja, você está vendo aqui de cima a junção, está vendo o tubo de queda descendo, indo em contraste lá embaixo com a calha. A calha vai ter esse projeto aqui, esse formato, né, ó. O esgoto vai fluir aqui e vai fluir aqui, né, caindo e segue na tubulação adiante. Então, isso aqui é um tubo de queda. Além do tubo de queda, eu ainda tenho um outro que é o chamado câmara, né? Aí eu tenho uma câmara que aí ficou parecida com essa, talvez seja por isso que é parecido disso. Isso é um tubo de queda, porque, na verdade, o que você está fazendo é projetar um PV com duas câmaras, onde essa primeira câmara aqui, o esgoto vai chegar e ele vai encontrar chicanas, aí eles colocam até assim, ó, colocam chicanas no sentido a 45, aparecendo aquelas cortinas de reator WASB, ó, de Tankenhofer, né, ó. Isso também é uma quebra de energia, um dispersor de quebra de energia também pode ser feito semelhante a isso aqui, não tem problema. Ele vai cair, vai dispersar a energia, esse é o objetivo, né, para poder fluir aqui fluvialmente, né, dentro da calha, sem causar dano à estrutura projetada. Só que esse aqui, né, e esse aqui são de concreto armado. Esse aqui pode ser de concreto armado, dependendo da profundidade máxima do PV. Normalmente, profundidades acima de 2,50 já é tubulação, já é posto de visita de concreto armado. 4,50 m, com certeza, né? Então, entre 2,50 m e 4,50 m, você já vai trabalhar com posto de visita de concreto armado, e não mais de manilha. Não confundir concreto armado com manilha pré-moldada. É de concreto a manilha, né? Ela é de concreto, mas não é o PV de concreto armado. Isso aqui, de manilha, você encaixa uma manilha dentro da outra, do jeito que você está vendo aqui nessa figurinha aqui, certo? Então, você vai ter aqui o PV, tem a laje, constrói uma laje no fundo lá da vala, escava a vala, constrói uma laje de concreto, aí em cima dessa laje você vai colocando as manilhas, e aí essas manilhas elas vão sendo encaixadas uma dentro da outra, e vai sendo feito o trabalho como se diz? De rejunte, né, com argamassa aqui impermeabilizada, né, é feito também aqui em redor do PV, né, para garantir, assim, que isso aqui fique bem estanque, que não haja vazamento nenhum, né. E aí, evidentemente, que a única coisa que nós vamos ter é a construção da tubulação aqui, e na região onde for feito o furo para que a canalização passe, também é feito o envolvimento aqui, tapando esse material aqui às vezes com material ou com argamassa impermeabilizante, ou com material
fazer aderência, né? Para fazer estanqueidade aqui. É um material próprio de impermeabilização que tem, que ele cola bem, não passa mais nem pensamento aí entre o tubo e a manilha, né? Aí você... Johnny, lá Oi. no tubo de queda, aquele tubo que estava em cima, o de cima fica vedado, para só descer o esgoto por baixo, na derivação? Na verdade, a derivação que é feita aqui é só a meia seção, certo? No caso, ele vai fluir para os dois lados, né? Por baixo e por cima? Aqui, ó. Aqui é o seguinte, ó. O esgoto, ele vai passar aqui, certo? Mas ele vai tender a descer aqui, ó. O que passar... Mas vai continuar uma lâmina descendo também. O que passar aqui é só para questão de... para que haja acesso aqui para Walt Disney poder fazer algum tipo de manutenção, entendeu? Nessa linha, nessa canalização aqui, ó. Mas continua a lâmina descendo, né? Também. Aqui é tamponado. Aqui é tamponado, certo? Ó. Até a meia seção. A lâmina aqui, o que cai aqui vai ser respingo, né? Entendi. Ele vai tender a descer para cá, ó, certo? Ele vai tender a descer para cá. Eventualmente, numa coisa maior, vai passar para cá, não vai? Sim, se for. Ele vai passar para cá. Vai ficar respingos aqui, né? Alguma coisa assim. Se acumular demais aqui, vai só cair uma mijadinha de nada aqui, mas só pingo mesmo, muito pouquinho, não deve acontecer nada demais, certo? E aí, o tubo vai ficar aqui tamponado a meia seção. Significa que aqui dentro ele vai estar preenchido com algum material, certo? Que impeça, mas que dê acesso para fazer manutenção aqui, ó, certo? Então, metade da seção. Aí, essa descrição, eu faço, ou quem vai analisar a planilha já subtém que tipo assim, já subtém que quando você fizer na planilha, quando você fizer na planilha, aí não tem aqui a parte de observações, né? A parte de observações aqui, aonde necessitar de tubo de queda, você vai colocar aqui, TQ, certo? Ok. Você coloca TQ, aí H igual a 0,85, um exemplo, certo? Mostrando que nesse trecho aqui, o PV vai pegar um tubo de queda em relação ao outro que está chegando do outro lado. Não é o caso aqui, né? Ó, você vê que 1,05, 1,17, 1,17, 1,05, tá tudo tranquilinho aqui, não está pegando tubo de queda em canto nenhum. Mas, por exemplo, aqui, ó, 1,5, 2,63. Vamos ver se tem algum tubo de queda aqui, vamos identificar. Ó. Tem lá embaixo só, que você viu, lá embaixo. Você viu lá embaixo, foi? Aonde? Não tá olhando agora. Foi aqui, ó, nesse 011. Diga o trecho, qual é o trecho? No penúltimo. 32 e 22? 32 e 22, ele sai com 1,5, chega com 1,5. Do coletivo. Aí o 22 sai com 1,5, chega com 1,19 no 33. O que tem que identificar é o seguinte, por exemplo, ó, você fica atento bem a PV com profundidade elevada, ó. Aqui, ó 1,59, 1,5, ó, já dá aqui o quê? Já dá 54 centímetros. Aqui não tem tubo de queda, né? Porque ele está chegando, ele está chegando, aliás, ele está chegando, no 15 ele está chegando com 1,59 e está saindo a profundidade, inclusive está aqui até estranho, né? Como é que ele chega mais profundo e sai mais alto? Tá errado aqui, não tá não? 15 por 16. Ó, tá errado isso aqui. Não? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Como é que você chega lá embaixo, fundo, com 1,59 m e sai com 1,5 m, ou seja, sai no jusante com 1,5 m? Aqui, por exemplo, ó, no 18,19 ele chega com 1,05 m, sai com 2,63. Aí ele tem que sair no mínimo com 2,63. Inclusive, a recomendação é que o próximo PV saia com um ressalto de 5 centímetros abaixo, né? Então, aqui, ó, por exemplo, se você tá aqui no PV, você está na saída do PV. Então, ele está aqui, o PV e a saída dele. Não é recomendado que você chegue aqui
e saia aqui. É recomendado que onde você chegar, digamos que a sua cota deu aqui, ó. Deu aqui. Então, você aprofunda de propósito, pelo menos mais 5 centímetros, para que a saída do tubo aqui seja 5 centímetros mais baixa do que a entrada, certo? Então, por que isso? Porque eu tenho uma lâmina de esgoto aqui e eu tenho a saída da lâmina de esgoto aqui. Eu tenho que garantir que essa lâmina de esgoto da saída seja mais baixa do que a lâmina de entrada, para evitar um trocinho que a gente chama de remanso, que é o retorno do líquido, né? Eu não quero que haja remanso, eu quero que o fluxo seja normal da sequência lá. Principalmente em PVs como esse, onde eu recebo vazão vindo lá de cima também. Então, eu tenho um vazão aqui, uma lâmina daqui e uma lâmina daqui. Quando junta essas duas lâminas aqui, a lâmina que sai, evidentemente, é maior, né, do que a lâmina que chegou aqui. Então, eu tenho que tomar cuidado que a cota dessa lâmina aqui esteja mais baixa, pelo menos 5 centímetros, do que a cota das lâminas de chegada do PV. Entende? Então, isso é uma coisa que tem que ser verificado, por isso que, de preferência, em tubulações assim, com diâmetro de 150 milímetros, você vai só fazendo os rebaixos de 5 centímetros, de modo geral, vai dar certo você fazer. Agora, quando você vai num PV que junta vazões, você já dá um observador para deixa eu olhar como é que está aqui a chegada aqui, quanto é que está a chegada. Você faz a verificação, ó. Você faz a verificação em termos das cotas. Você não tem a cota de projeto aqui, ó. Você tem essa cota de projeto, ó. E tem essa cota de projeto aqui, ó. Então, você verifica como é que tá essas cotas, né? E aí verifica qual é a cota que está aqui na saída. Você tem que garantir que a situação que esteja mais desfavorável, que aqui essa está mais alta. Então, está filé aqui em relação a essa. Mas essa está mais baixa. Essa aqui, em relação a essa, seguem para lá. O que me interessa é a saída. Essa se encaminha para a saída. Essa se encaminha para a saída. Então, eu tenho que verificar como essa está mais baixa e está se encaminhando para a saída e somando com essa lâmina. Eu tenho que só olhar aqui. Deixa eu ver, que cota é essa daqui? Essa cota aqui é 350. E qual é essa... Então, qual tem que ser essa cota aqui? Bom, tem que ser pelo menos 5 centímetros mais baixa. Então, vai ser 350, né? 0,05, né? 350,05. Tem que ser mais baixa, pelo menos 5 centímetros, para eu evitar o remanso, né? Dessa que está mais baixa aqui. Essa daqui está tranquila. Está bem mais alta, né? Em relação ao que tiver mais baixa, para a saída ser 5 centímetros mais baixa, que é o chamado ressalto. E esses ressaltos também são colocados aqui, quando eles têm, você coloca essa informação aqui, né? Então, você coloca H igual a 0,0, quando é maior, né? H foi dado um ressalto, 0,10, sei lá. Opa, foi colocado aqui um valor maior aqui para evitar remanso. Mas aí você vai verificar claramente aqui, ó. Esse está errado. Isso aqui, com certeza, está errado, porque não existe um PV sair com 1,5 e chegar, como é? 1,59 e sair com 1,5. Não, isso aqui está certo. Ele chega com 1,59 a montante, né? E sai com 1,5 a jusante, né? Aí ele, eu acho que o que nós estamos vendo aqui é o seguinte, é porque do jeito que eu vi aqui eu interpretei assim, porque ó, o trecho, ó, é no PV de montante, tá certo? Então ele chegou com o número 18 com 1,5. Mas o PV de jusante, a profundidade do PV de jusante é 2,63, né? Aqui foi o erro, foi meu, foi nem de quem fez não. Ó, eu estava interpretando errado, certo? Então, aqui, ó, chegando aqui, eu estava dizendo, ó, chegou aqui, saiu aqui. Quem já viu chegar com 1,5 aqui, né? E dizer que sai com 2,63. Não, como foi que qual foi esse trecho mesmo? Foi? Tô achando bem estranho agora. Assim que foi feito.
É isso mesmo. Eu achei que tá saindo bem mais profundo, né? Tá saindo bem mais profundo. É como se estivesse chegando uns 5, ele estaria saindo. Professor, Como quando é? sai mais profundo, não é assim, não É, tem não é, é que exato, exatamente. Mas, na verdade, a saída, aqui não é nem entrada e saída, não, meu povo, ó. Aqui não é nem entrada e saída, não. A entrada está sendo aqui com 1,5 m, né? Na verdade, aqui ele está dizendo só a profundidade de montante e de jusante de cada PV. Então, veja só, essa profundidade de 1,5 m aqui, ó, é do PV 18. Ó, essa profundidade de 1,5 m aqui é do PV 18. Então, o que é que acontece? É a do PV 18. Aí, lá na frente, no próximo, isso aqui é do 18. Ó, esse é o do 18. Aí, lá na frente, vai ter o outro PV. O outro PV é que está com profundidade, ó, de 263. A profundidade de 263 aqui é essa daqui, ó. 263. Não é aqui não, sabe? Não é no mesmo PV não. Aqui é o PV 18 e aqui é o PV 19. Essa profundidade 263, ó, tá vendo, ó? É do PV 19, ó. 263 é no PV 19. Eu que estava fazendo a confusão aqui, tá certo? Ficou entendido? Ficou esclarecido? sim, pois é. Pronto. Então aqui tá ok. Aqui é relativo a um PV, não é entrada e saída, é profundidade de montante de jusante em relação aos PVs, tá tudo certo aqui. Certo? Então, essa é basicamente o nosso trabalho, né? De verificar, de trabalho na planilha. Então, eu preencho as cotas coloco os números, a numeração dos trechos. O meu trabalho é colocar os trechos, veja que os trechos, eles vão sair, ó, 1, 2, 2, 3, 2, 4, até chegar lá no ponto onde ele bota aqui, ó, estação elevatória. Isso está confluindo na chegada de um emissário aqui, ó, né? E desse emissário aqui é 39, né? É aqui nesse PV 28. Normalmente, a partir desse ponto, você já bota aqui, 1E, né? 1E, 2E, certo? Só que aí, ele tá na fórmula aqui, ó, ele escolhendo as fórmulas aqui, ó, certo? Entendeu? Porque ele está usando, de alguma forma, a numeração desses PVs aqui para identificar. Então, por isso que é bom construir a sua própria planilha. Você altera a planilha dos outros, esculhamba. Vou botar aqui botar aqui, ele já causou bronca aqui, ó, NB, certo? Porque tem fórmula, tem lógicas aqui, que de alguma forma ele usou aqui o que está do jeito que está. Então, ninguém mexe, certo? Mas, basicamente, é o seguinte, a partir desse ponto aqui para frente, nós já temos um emissário, né, nessa planilha. E esse emissário está levando o esgoto por gravidade até chegar em uma estação elevatória, que chega com uma profundidade na elevatória de 1,19 m. Que bom, né? Chega rasinho. Então, você tem aí a chegada a uma elevatória. A partir dessa elevatória, evidentemente, aí tem que ver o projeto, vai bombear, né? Talvez para dentro da ET já, né? Pode ser a elevatória já de chegada no tratamento preliminar, né? Enfim. Então, aí, o meu trabalho como projetista, basicamente vai ser colocar os trechos, colocar o comprimento, preencher as cotas de terreno montante e jusante, né? Então, vocês lembram lá de todo o trabalho que a gente fazia lá na compatibilização topográfica, pega aqui, ó, de cada um dos trechos, vai pegar aqui a cota do terreno, vai preencher, né? Colocar aqui cota do terreno de montante, cota do terreno de jusante, vai preencher de montante. Aí vai ter aqui a cota do projeto de montante e a cota do projeto de jusante. E aqui a profundidade do PV de montante e a profundidade do PV de jusante. Aqui eu vou ter a declividade, né? Essa declividade aqui vai ser a calculada, vai ser a declividade ótima, né? Que é aquela confrontação entre a calculada mínima, né? A do terreno e avaliando para garantir o aprofundamento mínimo do coletor. Então, preencho cota de terreno montante e jusante, e a cota de projeto montante e jusante e as profundidades, né? As profundidades aqui, algumas delas, no caso aqui, ele já está fazendo da seguinte maneira: ele está fazendo uma lógica, né, em relação aos cálculos. Ele pega aqui, ele procura no valor
Ele procura o valor, ó, procura o valor de A12 do PV de montante, né? Aí profundidade de montante ele faz B até D, aí tem algo aqui, ó, escondido, né, para essa lógica. Não está mostrando aqui, mas tem, ó, tá vendo, ó? Tem alguma coisa aqui que ele colocou, é ruim, planilha dos outros, a gente não sabe o que é que ele quis fazer, como é que ele, por isso que é ruim, eu não gosto de planilha dos outros, não. Mas, de qualquer maneira, está aqui, né, ele está dizendo aqui, se B12, né, menor ou maior que 0, 1,05. Ele começa, está dizendo aqui, pelo menos tem que começar com 1,05, né? E aí ele vai fazendo, ele coloca aqui os valores calculados, ele calcula automaticamente esses valores aqui, em função de valores aqui de B17, de cada um, né? B17, B18, B19, ele faz essa lógica aqui, pega aqui A17 também, o valor do montante do PV. Eu não entendi essa fórmula lógica aqui, não. Tem um 3 aqui, depois tem um falso, certo? Realmente eu não entendi como é que ele fez essa lógica, não. Mas certamente foi para calcular a profundidade necessária do PV de montante, porque o de jusante ele mesmo vai adotando, tá vendo? O de jusante ele vai dizendo, eu quero que chegue com 1,5 m, eu quero que chegue com 1,5 m, quero que chegue com 1,5 m. Né? Você vai botando aqui, e em função disso ele vai calcular as outras, ó. Eu queria só chamar a atenção, você, o seguinte, ó, que a alteração de um trecho qualquer aqui pode prejudicar os trechos lá na frente. Eu botei 1,20 m aqui, ó, e ele já mostrou aqui que, nesse caso, houve uma redução da declividade, evidentemente, porque quando eu botei 1,20 m ali, ele afetou um trecho a jusante aqui, recalculando a profundidade para 1,20 m. No que ele recalculou a profundidade do PV de montante desse trecho para 1,20 m, claro que, mantendo aqui 1,05 m, nessas condições aqui, diminuiu muito a declividade ficou menor do que a mínima, ele está sugerindo que aumente, né? Então, você tem que tomar cuidado. Eu alterei aqui, vou ver se eu altero uma coisa menos, ó. 1,15 não dá, 1,10 não dá, então lascou, 1,07, ó, aqui já ficou no limite, né? Então, aí, deu certo aqui. Saída com 0,7, e a chegada com 0,7 e a saída com 0,5. Ficou bem pertinho aqui da mínima. Então, eu vou colocando aqui os meus valores, e isso eventualmente pode alterar os cálculos a jusante. Aí eu vou fazendo, veja aqui, ó, ele coloca, ó, quando ele calcula aqui 1,05, né, é o mínimo. Aí eu botei aqui, eu vou chegar lá no PV lá de baixo com 1,20. Então, ele já puxa automaticamente a profundidade, pelo menos a profundidade do trecho anterior, né? Do trecho 1,20 aqui, ó. Né? Depois eu até dar uma olhada nessa lógica aqui. Se vocês olharem e entenderem, eu agradeço se explicarem. É só uma questão do Excel mesmo que eu não entendi qual foi a lógica que ele fez. Na verdade, eu nem abri aqui os ocultos aqui para ver, nem nada, né? Mas, de qualquer maneira, está aqui, ó. Vamos assumir que está tudo ok, então, 1,05, aí eu decidi que chega lá com 1,20. Aí ele vai sair pelo menos com 1,20, que, na verdade, na minha opinião, tem que sair com um rebaixo de pelo menos 5 centímetros, e aí ele sai aqui com a profundidade, né, e vai para o próximo trecho. Ele, não, eu quero que chegue com 1,20 m. Aí, com 1,20 m, aí chegou no trecho, no PV4. Aí agora ele vai recomeçar do 3 para o 4, 1,5, e vai chegar com 1,5, tudo bem. Mas aí observe aqui, ó, que ele estava, bem aqui, ele já estava com 1,20 no trecho 4. Então, evidentemente que para começar no trecho 4, ele tem que começar pelo menos com a profundidade de 1,20. E é exatamente o que ele faz aqui automaticamente. Então, a lógica está bem certinha aqui na planilha. É só entender como foi que ele fez, mas a lógica está correta. Aí eu saio com 1,20, aí botei a propósito, né? 1,7. Vou botar 1,20 de novo. Ó, 1,20, aí foi para o 8, PV8. Aí chega lá, parou no PV8. Ó. Observe que esse PV8 aqui, depois vai ter que tomar cuidado quando for tratar com PV8 lá na frente. Aqui na planilha, a gente olhando, né?
é bom ter a plantazinha do lado para você entender os trechos. O que está acontecendo é que ele chegou no PV8, mas agora tem um PV saindo do 4 por 5, né? E aqui é outra coisa que, deixa eu ver aqui, essa lógica aqui. Não sei se eu estou gostando dela muito, não, peraí. Ele está chegando no 4, aí ele vai para o trecho 8. Então, o trecho, na verdade, seguiu para o 8. Aí ele está dizendo que o PV4 também seguiu por 5, é isso? E o 5 por 7, o 7 por 8 e o 8 por 9. Então, eu acho que aqui, agora aqui sim, talvez tenha havido um problema, porque pelo que ele está dizendo, eu cheguei... Trechos que eu fiz assim. Como é? No meu também tá assim, tem alguns trechos que eu enumerei assim, mas depois eu botei do lado, que era trecho 1, 2, aí 1, 3, 4, aí eu fui fazendo assim. Aqui, porque, ó, do jeito que ele tá aqui dizendo, foi assim, ó, 1 por 2, 2 por 4, certo? Tipo assim, ó, vamos lá, 1 por 2 e 2 por 4, ó, 1 por 2 e 2 por 4. Aí, o 3 vai por 4, ou seja, o 3 tá vindo aqui de cima, ó, entrando por 4, tudo certo. Essa planilha tá mais ou menos isso aí, ó. Aí, 3 por 4. Aí, do 4, ele diz que vai para o 8. Do 4, ele diz que vai para o 8. Certo? Do 4, ele diz que vai para o 8. Aí, ele diz que do 4 vai para o 5. Eu acho que, na verdade, talvez, isso aqui seria 5 e 4, porque 5 e 4. Só se for assim. Porque se ele disser que 4 vai para o 5, significa que o esgoto está dividindo aqui, ó. Indo para o 8 e para o 4. E não pode, esgoto é egoísta. Esgoto não divide. O que é para ser é de 5 por 4. Aí daqui teria que inverter. 5 por 4. Entende? Entendendo isso, né? Ele está dizendo que do 5 vai para o 7. Pois é. Pois é. Se você botar aqui como estava, do 4 por 5, do 4 por 5, do 5 vai para o 7. Certo? Então já deu uma ingresia aqui, ó. Porque do 7 vai para o 8. Tá vendo que essa rede não dá certo? Não é assim? Eu acho que vai ser um errinho aí nessa parte. Entendeu? Isso aqui não tá certo. Tem alguma coisa aqui errada. Por isso que é importante a planilha, o esquemazinho, o fluxo, né? Você ter ali do lado, né? Colocar. Vale a pena até você botar o esqueminha aqui do lado, né? De como é a rede e tal. Porque você começa, você aqui já deu ingresia aqui, né? Mas o certo seria ir do 5, né? Do 4 para o 8. Aí ele ir do 5 por 4 por 5, do 5 por 4, chegando no 4. Certo? Mas aí tem que, inclusive, fazer a lógica aqui de alteração, quando for fazer o cálculo das vazões de jusante aqui, ó. Certo? Então, essa declividade aqui tem que aumentar, você abrir lá aqui, onde está oculto, reexibir, um negócio. Por isso que é ruim. Bom é a planilha do cabo, não a dos outros, né? Eu, ao invés de ocultar, eu prefiro fazer tudo aqui lateral, vários cálculos laterais aqui, ó, certo? Essa planilha aqui todinha, essa região todinha aqui cheia de coisa, tudo fora do range de impressão, só vai ser impresso isso aqui, mas aí tudo, ao invés de ficar ocultando, tem que abrir, ocultar, não, trabalha tudo aqui do lado, né? Eu acho melhor, né? Desde 2008 que eu já não trabalho mais com planilha, quer dizer, não trabalhava mais com planilha, né? Eu trabalhei planilha até 2008, no fim de 2008 eu comprei o software, né? E aí, de lá para cá, usei só o software e depois também não usei mais, porque não me afastei da parte, né? Fiquei só na parte acadêmica mesmo, mas enfim, o costume, né, que a gente sempre teve foi de fazer o cálculo aqui. Isso é uma questão pessoal, por isso que, de novo, eu vou repetir, né, eu acho que pela última vez. É importante, por mais que esteja aqui tudo muito bonitinho, né, mas você toma muito cuidado, porque quando, às vezes, afeta, mexer aqui na planilha, pode afetar a lógica do cálculo aqui que o cabo fez,
A não ser se você quisesse dar o trabalho de conferir e entender toda a lógica da planilha primeiro, antes de utilizá-la. Aí tudo bem, aí eu retiro o que eu disse. Porque você realmente, não, eu conferi e eu entendo a lógica, eu mexo isso aqui direto, um negócio de Excel avançado, fazendo condições lógicas e tudo, uma pequena programaçãozinha, e tá tudo certinho aqui, a planilha tá primeira. Agora fica à vontade para usar, né? Você parametriza ela todinha, ajusta, pode até adaptar, incluir, turbinar, botar um botox, um siliconezinho, um negócio, pode até deixar um negócio mais organizado, mais chique aí, se você entende assim. Então, era isso que né? Então, aí você tem... Voltou, não. Tá vendo? Quando você altera as coisas aqui, alterei a sequência dos trechos, ele já desmantelou um negócio para sempre, sem fim, amém, aqui. Né? Ele calculou aqui errado aqui, ó, tem umas coisas erradas aqui no cálculo das velocidades. Por isso que eu digo, se você não entender a planilha, faça a sua. E se você verificar também, não é coisa do outro mundo, porque isso aqui é trecho a trecho. Você só vai se preocupar em fazer o somatório das vazões de marcha aqui e de somar a vazão que se acumulou num trecho para somar no outro trecho que vai pegar aquela vazão e prosseguir para frente. É só isso. Então, é um trabalho, assim, semi-manual. A planilha vai fazer um bocado de coisa para você automática e outras coisas você vai ter que fazer manual, né? Vai ter que estar com atenção. Essa vazão aqui de 1,23 aqui, agora eu vou somar na outra para poder acumular com aqueles outros 0,48 que vem do outro trecho lá, enfim. E aí você vai somando, isso é um pouco manual, você já informa o valor aqui somado, né? Ou faz assim, ó, tudo amarradinho, só que esse amarradinho aqui tem que, ele está relacionado a uma lógica com relação a os trechos montante e jusante aqui. Por isso que, primeiro, entender a lógica da planilha se quiser utilizá-la. Eu prefiro construir a minha própria planilha e recomendo que cada profissional construa a sua planilha, certo? Porque é realmente muito individual mesmo, certo? Aí, meu povo, vocês viram aí mais ou menos como é a planilha, o que é que você tem que fazer, estão mais ou menos cientes das verificações, das comparações, o que é que tem que verificar para poder liberar um trecho e dizer que ele está ok, partir para o próximo. Vocês estão cientes disso ou estão tendo dúvidas? Por enquanto, a gente está tá conseguindo fazer. Está conseguindo fazer? Ótimo, que bom. Que bom. Então, vocês já montaram a planilha? Já, sim. Já, né? Mas vocês fizeram outra. Falta, sendo que falta aquele outro trecho que a gente encontrou depois. Aí esse a gente não fez ainda, entendeu? Sim. Aquele outro trecho que eu falei pro senhor, que a gente depois definiu, naquelas ruas de cima. Sim. Aí esse aí a gente falta fazer. Entendi. Aí por isso que a gente até enviou na data, aí depois, como é que diz? Eu tirei o nome da menina e já enviei de novo. Tá, me diga uma coisa. A Amai, ela me disse que estava na disciplina ainda, que ela não tinha desistido, não. Aí, a minha pergunta para ti como é que ela continua? Não, professora disse que falou com o senhor e trancou, não foi, Tainá? Foi. Não, é verdade, teve uma conversa depois, verdade, tudo bem. É por isso que eu fui lá e alterei, o Tainá tirou o nome dela também, aí a gente tirou e enviou para o senhor. Tá. Foi, ela conversou com a gente no grupo, aí a gente tirou. Tá bom, tá certo, não, tudo bem. Então, nesse caso aí, desse projeto aqui, só tem quantos? Só tem vocês duas? E mais ninguém? Não, tem Flávio também, né? Ele vai continuar agora. Flávio também, né? Não sei se ele vai continuar, né? Eu mandei mensagem para ele, que a gente estava já... Falei que o senhor tinha gravado a aula, e a aula que o senhor falou estava bem explicadinha. Eu botei lá no grupo tudo, mas ele não me falou, porque ele está com a internet ainda. Porque está com problema de conectividade, Eu acho que ele está trabalhando com o pai durante o dia. Aí ele só fez de noite para ele. Aí ele está tendo que assistir aula as gravadas, né? É. Tá, mas e a participação no projeto?
Naquela primeira parte, ele fez, mas dessa segunda agora, ele não ficou presente, não. Porque essa outra questão que eu falei para o senhor, que a gente achou depois, né? O outro trechozinho do condomínio, ele não viu, não sei se ele... Bem, ele não conversou com a gente, né? Eu coloquei, explico, o Tainá coloca direto lá, coisa no grupo, explica, mas eu não sei se ele está ciente desse outro trechinho que a gente pôde determinar, eu e Tainá, de colocar os outros cálculos na planilha que eu não coloquei ainda, nem Tainá. Uhum. Eu não sei se ele responde ao e-mail do senhor, quando você coloca, mas eu já mandei mensagem para ele. Ele não respondeu ainda, não. Vou perguntar novamente. Porque já está perto do fim, né, professor? Se ele não conseguiu entender, é meio complicado agora. É verdade, é verdade. É verdade. Eu vou entrar em contato. Já não está nem entrando no que é acadêmico aqui, trágico. Eu queria olhar, mas de qualquer maneira aqui está... A Mai está aqui como sendo. Aí tem Flávio. Ingrid também não prosseguiu, né? Só tá vocês duas e Flávio, né? Assim, então só tem vocês três, né? Que seria esse projeto, né? Isso. Pronto. Então tudo bem. Vamos adiante. Então, eu posso ficar tranquilo que vocês estão conseguindo preencher e dar o sentido. Vocês estão tendo dificuldade em fazer o acúmulo das vazões, os somatórios? Aqui? Não, por enquanto não. Por enquanto não, tá não conseguindo. Sei quando a gente chegar aí no outro trecho da outra parte. Eu só estou dizendo isso, né, para não acontecer de na hora do preenchimento não ter confusão, né, que é exatamente essa parte aqui, ó, você quer tornar essa parte aqui, né, preenchida na planilha, né, esse trecho vem para cá e vai para cá, mas antes dele passar para lá direto, ele tem que primeiro pegar aqui, quer dizer, 1, 2, 2, 4, mas antes de 2, 4, eu tenho que chegar o 1 para o 2, fazer o 3 por 2, somar as vazões deles 2, para fazer esse 3, 4, para depois ir para frente, né? Então, e aí você vai juntando as vazões, somando nas planilhas, como ficou aqui bem claro que a gente fez esses exemplinhos simples aqui, né? Mas isso aí é seguir essa lógica ao longo de toda a planilha, especialmente quando você tiver esse tipo de coisa, quando um trecho sai do 1 para o 2, 2 para o 4, 3 para o 4, quando chega no 4, vai para o 4, vai para o 8, aí do 8, aí já tem outro trecho aqui, 4, 5, na verdade, certamente esse aqui é o PV5, que também vai para o 4, que depois vai convergir para o 8, né? O 5 vai para o 7, acho que é o 7 que vai para o 5, né, deve ser, né? E aí o 7 é quem chega no 8, lá por outra via, não sei. Tem que ver o esqueminha disso aqui, né? Aí depois ele vai o 8 para o 9, o 9 para o 10. Veja que tem um 6 que vai para o 7, ou seja, já tem um PV que se conecta ao 7, que vai para o 8. E aqui ele está dizendo, né? Aqui do 9 vai para o 10. Ele está dizendo que o 10 vai para o 6. Então esse 6 vai para o 10, não tem condição dele do 6 ir para o 7 e do 6 ir para o 10. Então, talvez aqui seja 7, 6, eu não sei, né? Tá confuso, né? Esse preenchimento aqui. Assim, olhando só a lógica da sequência aqui, mas teria que ver o esqueminha. Nós não temos aqui o esqueminha, né? Portanto, tomem esse cuidado, né, quando estiver montando a planilha, né? Inclusive, ele colocou outras planilhas aqui, ó, de dimensionamento do tubo, não sei o quê, inclinação do coletor, a parte, mas, colocou aqui as cotas de PV, né, e tal, né, profundidade de jusante, ele saiu colocando aqui, ó, máximo, fazendo umas continhas aqui, e esse aqui ele puxou lá para dentro, lá do cálculo da planilha propriamente dita, que é essa daqui, subbacia, ele chamou aqui subbacia 1, 2, eu não entendi não, mas enfim, tá vendo? Coisa dos outros, aqui é porque eu peguei a planilha só para mostrar como exemplo, certo? Então, mais alguma coisa? Acho que podemos ficar por aqui. A ideia, colegas, é que nós sigamos adiante agora com a parte de finalização, de orientação, né? Estou interessado em fazer a orientação para
o projeto final. Então, a gente trabalhar nessas próximas aulas o projeto final, certo? Então, aí a gente faria o encontro, Google Meet, tem até a data de entrega. Deixa eu só confirmar aqui com vocês aqui, qual seria essa data, né? Aqui no meu... Professor, Tá depois da certo. planilha, vai ter mais alguma coisa para a gente fazer? Não, depois, veja bem, depois que você dimensionar a planilha, aí você só vai fazer a anexação, né, de especificações técnicas e seria no projeto real, né, o orçamento e o cronograma físico-financeiro. Então, eu tenho colocado lá para petar, né, vocês estão lá, então, Tainá está lá também? Tô sim. Pois é. Lá a gente já tem trabalhado especificações, orçamentação voltado para a ET, só que lá nós estamos trabalhando para a ET, né? Aqui em P6, se nós quiséssemos trabalhar, nós iríamos trabalhar especificamente para A rede, rede. né? Então, aí já seria peculiar, o orçamento teria itens diferentes, etc. Então, nós teríamos ainda a próxima semana, né? A aula do dia 16, e teríamos a aula do dia 23/6. Então, essas aulas aqui, eu sempre deixo reservado em cada semestre, no meu planejamento, para ficar livre para o pessoal, porque sempre a justificativa do pessoal é: professor, nós estamos correndo doido, é tanta coisa para fazer, para entregar, para não sei o quê, ainda tem que desenhar. É sempre uma correria, porque não é só P6, tem PETA, não é só PETA, às vezes tem PETA. Tem gente que às vezes está pagando várias disciplinas de projeto num semestre só e realmente é muito pesado, né? Aí, o que é que eu faço? Eu sempre deixo essa parte para não ter mais aquela coisa do conteúdo, de estar ali endoidecendo ali, né, tem que aprender isso, e já eu aprendi a semana passada para ter que fazer para entregar a semana que vem. Não, eu sempre procuro deixar essas semanas com essa, entre aspas, folga, no sentido de estar trabalhando conteúdo. Aí nós estamos trabalhando já no projeto final, então a gente marca, né, das duas uma, ou deixa vocês para trabalharem, e fica à disposição, ou então, diga assim, a gente marca o Google Meet, porque aí chega lá e diz, tem umas dúvidas aqui, ou então, ao longo da semana, você diz, professor, a gente vai precisar de um Google Meetzinho lá, para a gente tirar umas dúvidas do projeto final, mas é já do projeto final, qualquer coisa relacionada ao projeto final, desde a página inicial à parte final. Eu estou correndo doido aqui para corrigir de PETA e de P6, PETA e P6, né? Os projetos e tudo, elaborando o relatório, porque tem tanta coisinha, tanto detalhezinho, que aí acaba o relatório ficando extenso demais, e aí eu tenho que ler tudinho para poder ir fazer as correções, para poder mandar o relatório para vocês do memorial descritivo, né? Que é o que vocês vão juntar com essa parte do dimensionamento, do cálculo, da planilha, memória de cálculo, para poder entregar o projeto final todo redondinho. O projeto de vocês, basicamente, é o memorial descritivo e a planilha de cálculo, né? E as pranchas, os desenhos, desenho, a topografia, a rede, detalhe de PV, detalhe de ligação predial, etc. Vocês pegou a elevatória? Não estou lembrando. Não. Não pegou a elevatória. Então, vocês perderam a oportunidade, né? De fazer um projeto mais difícil, porém, aprende mais. E aí, se tivesse pego a elevatória, teria que fazer o projeto da elevatória, a memória de cálculo da elevatória, e seleção do conjunto motobomba, né, anexar lá a curva da bomba, tal, direitinho, o conjunto elevatório, especificação dele, e o desenho, né, o desenhozinho lá do tratamento preliminar, né, um condicionamento prévio, chegando lá para o bombeamento, mas não foi o caso, né, aí no caso não vai entrar. Então, a minha intenção, colegas, era nós trabalharmos na próxima aula, dia 16, né, e no dia 23, o acompanhamento dos projetos finais. Se vocês quiserem, aí eu deixo a critério de vocês, a gente poderia usar, se vocês acharem que está tudo tranquilo aí, a gente pode usar essas aulas também, a partir da semana que vem, para tratar especificamente de orçamentação da rede,
certo? De fazer a planilhinha, preencher a planilha, fazer as continhas, fazer a planilhinha lá e dar a noção do orçamento especificamente para a rede coletora. Eu fiz uma, está até aberta aqui, eu tenho que mandar, que a Aparecido pediu, né? O orçamento está todo aqui que a gente fez lá na última aula lá de PETAR. Diga, Danilo. Pode ser assim, a gente começa mostrando ao senhor, se a gente tiver alguma dúvida, o senhor já vê, né, a planilhamento. Se tiver algum erro, o senhor já vai então, indicar a gente fazer o teste. Aí depois, como é que essa parte de orçamento? Pode ser, assim? Sim, pode ser, por mim primeira. Porque aí é o seguinte, caso chova, né, vocês ainda têm aí, ó, tranquilo, vocês ainda têm 3 semanas, né, a nossa 3 semanas, 4 semanas, porque a data da entrega final do projeto, eu estou botando para o dia 30, não foi? A data da N2, entrega projeto final, deixa eu abrir até a agenda aqui, é dia 30. É dia 30. Olha só. É isso? Ó, P6. Agora, essa data de entrega, dia 30, ela é uma data assim, ela simplesmente não pode, de maneira nenhuma, ser adiada. Por quê? Porque 1, 2 e 3 é a prova final, certo? 1, 2 e 3 é a prova final. Então, se houver prova final, teríamos que fazer... Aliás, deixa eu ver logo esse calendário aqui, porque eu estou dizendo 1, 2 e 3 é a prova final, mas pode nem ser... Aí, viu? Deixa eu abrir aqui o calendário. Calendário letivo. Pronto. Ó, ele termina em 2020.2. Dia 1, dia 2 e dia 5 são as provas finais, certo? Então, provavelmente, se eu recebo o projeto de vocês no dia 30, que é na quarta-feira, nós poderíamos fazer a prova final na sexta-feira, dia 2, certo? Aí, veja só, como é que eu recebo o projeto de vocês na quarta e da quarta para quinta eu já corrijo? É possível? Talvez, vai depender de PETAR. PETAR tem mais projetos, que tem mais gente lá, não é só um projeto. Aqui, na turma de vocês, é só esse projeto, né? Porque o pessoal foi se desmatriculando. Então, é virtualmente impossível para mim receber esse projeto, corrigir esse projeto a tempo de vocês poderem fazer a final. Normalmente, o que é a final, nas minhas disciplinas de projeto? É o próprio projeto. O que é que eu faço? Eu faço a análise e devolvo. Se você for para a final, eu devolvo e aí você tem a obrigação, né, de fazer as correções e mandar de volta. E aí eu vou reanalisar e baseado no que você fez, você tem sua nota da prova final, entendeu? Então, é como eu faço uma simulação de você, projetista, com a CAGES. Eu fico a CAGES o tempo todo analisando os projetos, devolvendo. Analisando e devolvendo. Estou fazendo isso com o descritivo, vou devolver. Vocês vão fazer as correções, vão mandar de volta. Só que agora vocês vão mandar de volta o descritivo com os cálculos da rede. Eu vou analisar. Se tiver bronca, né, no caso aí eu estou recebendo o projeto final, né, se tiver bronca, eu sempre faço as correções e eu faço as orientações, as recomendações, mesmo que você não tenha ido para a final. O projeto foi aprovado, tudo certinho, vá-se embora, né? Mas mesmo assim eu ainda envio para a turma o meu relatório final. Se nesse relatório final o projeto for nota menor do que 7, né? E aí, portanto, quando faz as contas da N1 com a N2, se vocês forem para a final, ou se um de vocês for para a final, a prova final é você corrigir. Vamos dizer que, vou dar aqui um exemplo, Tainá passou a Aparecida e tu ficou. Olha, tá, pensou? Aí o que é que tu vai fazer? Tu vai ter que pegar, fazer as correções do projeto e mandar para mim até o dia 5, né? Se a gente marcar assim, dia 5. Provavelmente, porque não dá tempo, dia 2 não, já estou vendo. Tem que ter o final de semana. Então, dia 5. Aí, dia 5 seria o quê? Não é prova nem nada. Você simplesmente reenvia o projeto até a data do dia 5
né? E aí eu reanaliso o projeto e corrijo ele e tal, etc., e vá-se embora. Passou na final? Passou. Pronto, mas olha, tá aqui o relatóriozinho dizendo o que você deixou de corrigir ainda, o que é que precisa melhorar. Eu sempre faço recomendações assim. É praticamente uma simulação mesmo da CAGES entre a CAGES e o projetista, certo? Então, do jeito que está aqui, a nossa entrega do projeto final sendo dia 30, como eu estou pensando, se Deus permitir, significa que nós estamos aqui há 1, 2, 3 semanas, né? Um meia de um lado, um meia do outro. 3 semanas para a entrega do projeto. Então, eu acho que dá tempo. Desafio vocês, tá certo? É um desafio, certo? Eu não vou exigir o orçamento, não, certo? Mas eu desafio vocês a fazerem um orçamento. Por quê? Porque é muito importante, meu povo. Olha, não existe projeto sem orçamentos. Então, se vocês pudessem tentar fazer o orçamento, a gente vai ter a aula, certo? Podemos até ter a outra aula também, falando do orçamento específico da rede, trabalhar no próprio projeto, preenchendo e tal, mas vocês, se vocês conseguissem fazer, ou ter essa noção, certo? Mesmo que não seja assim, com todo o requinte, todo o detalhe, etc., mas se você tivesse pelo menos essa noção básica de construir esse orçamento, rapaz, ia ser muito bom para a vida de vocês profissional, lá na frente, certo? E os 700 bilhões aí do saneamento vem aí. Eu torço para que dê certo. Então, colegas, eu vou terminar a nossa gravação. Fico à disposição para qualquer